Boa tarde! Quase que eu falei bom dia. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, né? Ontem eu me perdi nas inscrições da pós-graduação. E aí uma seguidora me mandou: doutora, eu tô te aguardando pra live. Eu falei: gente do céu, a live. Mas como eu acredito que tudo na vida tá certo como é, eu tô aqui hoje, né, pra fazer essa live maravilhosa, uma live meio desabafo, tá, gente? É uma live que eu vou falar tudo. Não vou guardar nada, tá? Mas eu queria muito agradecer, né, eu não posso falar o número de pessoas, mas a gente já preencheu 60% das vagas nas 5 primeiras horas que a gente abriu as inscrições. Oi, Regina! E a gente abriu as inscrições para pós-graduação. A gente tinha prometido um bônus, né, bem bacana para as 20 primeiras pessoas. E esse bônus simplesmente acabou nos 5 primeiros minutos, ou seja, em 5 minutos a gente já tinha 20 pessoas inscritas. Ah, a Bianca tá aí. A Bianca foi uma delas. E eu fiquei assim, né, muito feliz, muito feliz, muito realizada. Já tô aqui louca para fazer o grupo com as meninas, com o pessoal da pós. Meninas e meninos, porque eu vi que tem bastante meninos também. E vamos lá, quero falar para vocês várias verdades aqui hoje nessa live, aprendendo além do que a medicina ensina. Vamos colocar aqui o título para o pessoal saber. Aprendendo além. Aprendendo alemão não, gente. Aprendendo além do que a medicina ensina. Pronto. Bom, gente, obrigada, Maria Alice. Maria Alice Doula, maravilhosa, lá de Rio Preto, me dando aqui os parabéns. Gente, manda aí essa live, manda um aviãozinho, tá? Pra quem tem interesse, pra quem... Tem um monte de gente que elogiou muito a live, inclusive, de anteontem. Falou: ai, Nath, sempre me manda quando você fizer live. Então, vou mandar aqui pra uma galera. E vamos lá. Bom, pessoal, então o tema da nossa live é isso, aprendendo além do que a medicina ensina, né? Eu fiz aqui um roteiro pra falar um monte de coisa. É muito legal quando eu começo a fazer esse roteiro de live, que eu começo a escrever. Meu Deus, dá até pra escrever um livro de tanta coisa que eu vou colocando, bacana. E eu queria começar falando um pouquinho sobre mim, tá? Sobre minha experiência aí na medicina, né? E na primeira live que eu fiz sobre o que é pediatria integrativa em essência, eu falei bastante da minha história, né? Teve um monte de gente que falou: nossa, que legal sua história e tudo mais. Então eu não vou contar de novo tudo aqui. Se você não assistiu, assiste lá, tá? Tá uma live baseada em fatos reais. Tô abrindo a minha vida lá pra vocês, né? Contando um monte de coisa que antes eu não contava pra ninguém. Mas eu vou falar um pouquinho, né, sobre mim. Então, eu, né, contei que eu sempre fui uma pessoa, desde muito pequenininha, que eu sabia que eu queria trabalhar com a cura, né? Eu queria ajudar o outro. E é muito legal, porque assim, desde muito pequena eu já entendia, eu já tinha essa compreensão. Oi, Paola! Que a cura, né, ela ia muito além do tratamento do corpo físico. Sempre tive, né? Eu me imaginava assim, tipo, cuidando das pessoas, gente. Dando a mão para uma pessoa doente, né? Dando uma sopinha, dando um suquinho, ajudando a, sei lá, dar um banho. Tanto que eu achei que eu queria fazer enfermagem, né? E minha mãe que me levou para medicina. Não sei se minha mãe tá por aqui. Mas eu achava que eu queria fazer enfermagem, porque para mim o cuidado integral com uma pessoa, ele era esse cuidado além do corpo físico, né? Enfim, e aí, né, eu já contei aqui pra vocês, contei nessa outra live, que eu passei por um processo de depressão, né, com 8 anos de idade, que foi super difícil. A minha mãe tentou tudo que era terapia, né, e assim, é impressionante como eu consegui sentir na pele, né, que um problema totalmente da minha saúde mental doía realmente no meu físico, né? Doía no meu físico, desestruturou toda a minha família, minha mãe ficou doida, enfim, todo mundo preocupado comigo. E era algo emocional,
Eu não estava passando por algo cirúrgico, por uma ferida, era algo totalmente emocional, né? E, como eu já disse, eu sou super grata por isso que aconteceu, porque foi a partir disso que eu comecei realmente a olhar para esse lado emocional e espiritual das coisas. E é por isso que eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje, né? Como eu falei na outra live, eu não tô reclamando, não tô aqui lamentando, nem me vitimizando, mas só para vocês entenderem todo esse contexto. Bom, fui fazer medicina, né? Vamos lá então fazer medicina, que eu quero aprender realmente como é cuidar das pessoas. E aí eu tive uma decepção grande durante o curso da medicina, porque eu acho que em 6 anos de medicina eu não tive nenhuma aulinha, nenhum professor, alguém assim, uma inspiração que me trouxesse, né, até meio que cientificamente, essa ligação do corpo com a mente, com o espírito, né? Ninguém falava disso, era só, vamos fazer diagnóstico, não, vamos acompanhar cirurgia. E eu, ávida, gente, eu assim, sedenta para entender um pouco mais dessa relação corpo-mente-espírito, para entender um pouco mais como que a doença afeta o nosso corpo físico, né, depois de ter afetado os outros corpos, entender como que o emocional entrava nisso tudo, né? Porque assim, gente, vamos lá, tá? Eu quero saber de vocês aí que estão na live. Vamos imaginar 2 pessoas, tá? Uma pessoa super estressada, super sobrecarregada, que não cuida dela, que tá totalmente ali de mau humor, que não tem tempo para fazer exercício físico, que come mal, tá? Essa é a pessoa A. E a gente tem a pessoa B, que ela trabalha com o que ela gosta, ela trabalha com aquilo que faz o coração dela vibrar, ela se alimenta bem, ela faz exercício físico, ela é uma pessoa conectada com a espiritualidade, né? E quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando religião, tô falando de algo maior. Ela tem bons relacionamentos, ela se relaciona com pessoas bacanas. Olha essas 2 pessoas, a pessoa A e a pessoa B. Qual das 2 vai ter mais saúde? Conta pra mim, gente. Eu acho que nem é óbvio que a pessoa A vai estar sempre doente, vai estar sempre com dor de cabeça, vai estar sempre cheia, constipada porque ela come mal. E aí a gente sabe da relação do eixo cérebro-intestino. Então, se ela tá com o intestino ruim, ela, né, automaticamente não vai estar bem da parte mental. Enfim. E a pessoa B, ela com certeza vai ser mais saudável. Ela com certeza vai viver mais. Ela com certeza vai ter que tomar menos medicamentos, né? Enfim. Então, isso era tão óbvio, e é tão óbvio pra mim, né? Mas eu ficava assim, gente, por que ninguém fala disso? Mas ok, vamos lá. Recebi um chamado para ir para ser pediatra, fui pra pediatria, né? Agradeço ter escutado todos os meus chamados até hoje. E na pediatria, fui fazer minha residência, né? Às vezes 80 horas semanais, 60 horas semanais. Tinha semana, gente, que eu dormia 2 dias em casa. Ouvi falar de alguma coisa sobre prevenção de doenças. Ouvi falar sobre a nutrição na pediatria, evitando doenças crônicas no futuro. Gente, eu não vi nada disso que eu tô ensinando para vocês na pós-graduação. E assim, né, na minha concepção, o que eu tô ensinando na pós... Eu não, né? O que os 51 professores estão ensinando na pós-graduação para vocês é o que era para todo mundo aprender, né? Para mim não faz sentido, né? Não sei para vocês aí, depois vocês me mandem aqui nos comentários, mas para mim não faz sentido atender uma pessoa, um ser tão complexo, somente olhando pro físico, né? O que eu tô ensinando, que a pós-graduação vai ensinar pros pediatras, é o que era para ser o normal, o natural, né? Bom, mas vou terminar minha história aqui, né? Fui depois para gastropediatria e quando eu cheguei lá, graças a Deus, né? Eu tinha um chefe, o Dr. Newton Machado, maravilhoso. Saudades, Dr. Newton, se por acaso essa live chegar até você. E lá, graças a Deus, a gente conseguia perceber esse olhar mais integrativo para o paciente, né? A gente tinha, por exemplo, uma psicóloga no ambulatório de maiores de 5 anos, para poder resolver os casos difíceis. Pra você ver, né? Tinha que esperar chegar um caso difícil para poder passar por uma psicóloga, né? E resolvia muito bem, tá? Bom, e aí foi quando realmente, né, eu falei, não, eu preciso, como se diz, preciso achar minha turma. Cadê quem pensa igual a mim?
E eu lembro, gente, de um dia que eu tava na faculdade ainda, lá em Teresópolis, andando lá na Várzea, que é o centro de Teresópolis, e eu achei uma livraria holística, né? E é até interessante falar sobre esse termo holístico, porque tem muita gente que confunde holístico com místico, tá? E não tem nada a ver. Holístico é um olhar para o todo, um olhar global, tá? E místico a gente sabe que tem uma outra conotação. Mas enfim, cheguei nessa livraria holística e encontrei vários livros falando sobre... Tinha um que eu ia até pegar pra vocês antes da live, mas eu ia ter que procurar ele e ia demorar um pouquinho. Mas depois eu posso até colocar aqui nos stories pra vocês. Que chama Medicina Espiritual. Gente, que livro maravilhoso! Eu lembro que eu fiquei assim, com o coração quentinho. O autor do livro, ele é um dos chefes da medicina de Harvard, né? Ele ainda chama Medicina Corpo e Mente em Harvard. Eu falei, meu Deus do céu, tem um cara, né, bombástico lá em Harvard falando do que eu acredito. E cadê? Eu quero aprender mais sobre isso, né? E enfim. E aí, gente, vamos lá. As doenças do adulto começam na infância, certo? Então, é você, pediatra, que tá aqui nessa live, não sei, né, se a Priscila é pediatra, se a Raquel é pediatra, se a Débora, a Larissa, tem, né, várias pessoas aqui, mas é você que é o responsável pela melhora da saúde da sociedade, no geral, no futuro, tá? Tudo começa por nós, pediatras. E aí, eu queria contar uma história, que uma vez eu fui num encontro de pediatria integrativa, num simpósio, eu nem lembro, eu acho que foi até da doutora Denise Leles, em 2019, e foi contada uma história que eu não sei, né, a veracidade dessa história, eu não sei realmente todos os detalhes dela, mas assim, me marcou muito. Na verdade, foram duas histórias. Oi, Patrícia. Uma era sobre Einstein, né, que Einstein dava um trabalho danado na escola, acabava, vixe Maria, fazia uma bagunça, não era compreendido. E aí conta essa história, como eu falei que eu não sei se é verídica, que mandaram um bilhete pra casa do Einstein, tá? Einstein, tá, gente, que eu tô falando, da linguinha pra fora. Falando assim, olha, infelizmente o seu filho está expulso da escola, não tem como continuar com ele aqui, ele não fica quieto, ele não ajuda em nada, né? E aí ele não sabia ler ainda, ele perguntou pra mãe dele, mãe, o que tá escrito no bilhete? E a mãe dele falou assim, filho, tá escrito que você é tão genial, tão maravilhoso, que você tá muito acima, muito à frente do pessoal da sua sala, e eles sugeriram que eu te educasse em casa, né? E ele, ai, poxa, mas eu gosto da escola. Não, filho, agora a gente vai fazer essa educação em casa, né? E aí, foi a mãe dele ensinar ele em casa, né, tudo que ele iria aprender na escola. E aí, como eu disse, eu não sei se essa história é verídica, mas que ele achou esse bilhete muito tempo depois, e no bilhete dizia a verdade, que ele tinha sido expulso porque ele não estava ali dentro das regras da sala, né? E isso, gente, cabe a nós, pediatras. Imagina se Einstein tivesse um pediatra naquela época e o pediatra virasse pra mãe e falasse assim, mãe, realmente esse menino é muito agitado, esse menino tem TDAH, vamos dar uma Ritalina pra ele. E assim, só um parêntese, gente, quando eu falo aqui de dar Ritalina, de dar remédio, não é que eu sou contra, não quer dizer que em alguns casos realmente a gente precise, né, dar remédio, a gente precisa de Ritalina. Eu tenho vários e vários pacientes com TDAH, com autismo, tem pacientes que usam Ritalina e tá tudo bem, foi a salvação e era necessário naquele momento. Não é isso que eu tô falando aqui, certo? Eu tô falando que nós, pediatras, precisamos aprender a olhar para as crianças, né, dentro da sua individualidade, dentro do que aquela criança veio fazer, veio ser, né? A gente tem que olhar quais são os dons daquela criança. Por exemplo, na nossa pós-graduação, a gente vai aprender sobre os temperamentos humanos, né? Como saber se a criança é colérica, é melancólica, é sanguínea, é fleumática, né? E a partir disso, como lidar com essa criança, ao invés de simplesmente querer anulá-la, calá-la, né? Calá-la, gente, é isso mesmo? Enfim, vocês entenderam. A gente vai aprender também, por exemplo, pelo olhar da antroposofia, né? Como olhar para aquela criança e entender realmente o que ela veio fazer, qual que é a missão dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Muitas vezes, principalmente nessas crianças com algum
transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, T21, né? A gente tem um protocolo pronto, vai fazer aba, vai fazer tal terapia, tem que fazer fono, e muitas vezes a gente tira da mãe, tira da família a riqueza de compreender aquela criança exatamente como ela é, com as preferências dela, o que ela gosta. Outro dia eu vi uma colega minha fazendo um aniversário pro filho dela, que é autista, né? Ela é nutricionista materno-infantil, inclusive ele mudou a vida dela, porque por conta do autismo dele, ela foi estudar nutrição, né? E hoje ela ajuda várias e várias famílias através da nutrição para autismo. Mas enfim, ele pediu: mãe, eu quero uma festa de ventilador. Ela: filho, não é um tema de festa ventilador, mas eu quero, mamãe, ventilador. Aí disse que ela tentou: não, vamos fazer, sei lá, do Rei Leão. Não, ventilador. Não, vamos fazer ventilador. E ela foi fazer a festinha dele de ventilador dele. Depois vocês podem até entrar no Instagram dela. E aí ele ficou muito feliz com a festa de ventilador dele, né? Assim, falou: mamãe, eu te amo, mamãe, eu tô muito feliz. Por que não fazer uma festa de ventilador pro menino, gente, né? Bom, mas enfim. E aí, gente, por que eu tô falando tudo isso aqui, tá? Primeiro, para dizer que realmente a medicina não ensina, né, pra gente como ter esse olhar integral pro paciente. Como eu falei, uma coisa, né, tão óbvia. E porque está nas nossas mãos, pediatras, a gente mudar realmente toda essa sociedade, tá? Não ensinaram para mim durante a residência, por exemplo, a importância do pediatra no pré-natal. Gente, o pré-natal é uma época, né, tão importante. Primeiro, do ponto de vista emocional, né? A gente vai ter aula sobre o preparo mental da gestante no pré-natal, por exemplo. Segundo, no ponto de vista físico. Vamos lá, gente. 70% das mulheres em idade fértil, tá? Eu não sei se a Marina Costa tá em idade fértil, mas parece que sim, pela foto dela. A Maitana, maravilhosa, tá em idade fértil. 70% das mulheres têm deficiências nutricionais e principalmente deficiência de ferro, porque a gente sangra, a gente menstrua todo mês. Tem gente que usa DIU, tem gente que usa anticoncepcional de uso contínuo, mas assim, né, no geral as mulheres menstruam, elas perdem muito ferro e isso faz com que a nossa reserva fique muito baixa. E aí a gente já engravida com essa reserva baixa. E aí a maioria dos GOs, dos obstetras, infelizmente, ainda não entenderam a importância de uma suplementação adequada na gestação. E aí o que acontece? Essa criança já nasce com um baixo estoque de ferro. Quando não tem problemas no seu desenvolvimento intrauterino, restrição do crescimento intrauterino, malformações e prematuridade. Então, olha a importância desse profissional lá no início da vida, suplementar essa mulher, suplementar essa gestante, né? Provavelmente já vai chegar gestante, para que a gente evite vários problemas futuros. Porque vamos lá, vamos supor que você, pediatra, como eu, nunca aprendeu a suplementar, ninguém falou disso para você na residência, porque não falam mesmo. E aí, te procuram para uma consulta pré-natal, e aí você vai lá falar sobre furar a orelhinha, passar perfume, coisas importantes e relevantes, sim. Mas não são coisas que vai mudar o futuro dessa criança, como por exemplo, né? Se eu tenho uma criança que nasce prematura por uma deficiência de vitamina materna, essa criança vai ficar na UTI, já traz vários traumas para ela, porque ela foi separada da mãe. Provavelmente essa mãe não vai conseguir produzir leite de maneira adequada, né? Pelo estresse, pela tristeza e tudo mais. Aí vão dar fórmula para essa criança, tá? Gente, não tô julgando quem passou por isso, né? Ou casos semelhantes. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é falar sobre como o pediatra consegue prevenir uma vida de problemas, tá? Mas vamos continuar. Aí ele recebeu fórmula. Quando ele recebeu fórmula, ele pode já ter feito ali uma alergia à proteína do leite de vaca, né? O organismo dele já entendeu que aquela proteína não é para ele. Aí ele recebe antibiótico, porque ele é prematuro, os exames vêm alterados, aí já bagunça toda a minha microbiota, né? E aí, gente, olha só, eu já tenho uma família preocupada, uma mãe traumatizada, uma mãe muito preocupada, que provavelmente, né, vai ficar em cima dessa criança, uma criança com uma microbiota toda bagunçada, uma criança com uma alta tendência à alergia,
Vocês estão entendendo a importância disso aqui? A importância que a Bianca, né, que falou que foi uma das maiores questões que me fizeram buscar após. A importância de saber suplementar, a importância de dar um passo para trás e ao invés de dar um Vonal pro vômito, saber indicar uma fitoterapia de gengibre para essa gestante, não precisar tomar um antiemético, tá? Então, assim, a sociedade está muito, muito, muito doente. Isso tudo começa lá na infância, tá? A gente está realmente sendo envenenado e intoxicado por todos os lados, através dos agrotóxicos que tem nos alimentos, através da água que está totalmente contaminada, né? Através do que a gente ingere na televisão, né? Enfim. E eu vou entrar num mérito aqui também um tanto polêmico, que é a indústria farmacêutica. Quanto mais doente a gente tá, mais eles lucram, gente. E eu não tô falando que eu sou contra remédio, não, pelo amor de Deus. Eu sou super a favor de remédio. E eu não estou falando também que eu sou contra a ciência, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu, né, como eu falei na outra live, eu sou membro do Comitê Acadêmico de Saúde Integrativa do Brasil, que é o CABSIM. É o terceiro maior comitê do mundo, perde para os Estados Unidos e perde para a Holanda. Depois eu convido vocês a entrarem no site do CABSIM, viu, Verônica Leonel Gastro? Entra aí no site do CABSIM, porque o CABSIM não é só pediatria. A gente tem mais de 1 milhão de artigos científicos falando sobre saúde integrativa, medicina integrativa, tá? Todos lá pela BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Nós temos dentro do site do CABSIM mapas de evidências em saúde integrativa, mapa de evidência de aromaterapia, mapa de evidência de homeopatia. Agora a gente está lançando um mapa de evidência de pediatria integrativa, certo? Então, pelo amor de Deus, quando eu falo aqui que a indústria farmacêutica ganha dinheiro quanto mais pessoas estiverem doentes, eu não tô falando que eu sou contra, eu não tô falando que eu sou contra a ciência. Só que eu tô falando que a gente, né, evoluiu pra caramba, a medicina modernizou muito, e aí a gente deu vários passos pra frente e esquecemos de dar um passinho pra trás, que é o passo do natural. Que é o passo de dormir bem, comer bem, né? Saber utilizar o que a natureza traz pra gente como medicamento, saber utilizar um fitoterápico, né? Procurar medidas mais naturais para tratar as doenças e não só medicar, tá? E aí, gente, é muito interessante, dentro disso tudo que eu tô trazendo pra vocês, né? Que, como eu disse, né? 6 anos de medicina, 2 anos de pediatria, 2 anos de gastro, 10 anos estudando para ninguémzinho falar comigo sobre saúde integrativa. Para ninguémzinho falar comigo, né, dessa conexão corpo, mente e espírito. E aí, eu comecei a achar, quando eu comecei a atender, que eu tava errada. Eu falei, gente do céu, na faculdade ninguém falava disso. Minhas amigas me achavam doida. Eu e a Verônica, que era da minha sala. Verônica nem falava tanto dessas coisas, assim. Pelo menos não que a gente conversava, né, Verônica? Mas, assim, minhas amigas falavam, gente, a Natália é meio doida, fiquei com esse negócio de integrativo, de olhar o ser humano como um todo. Sei lá, vamos aqui diagnosticar a doença e tratar e dar remédio, porque é isso que a gente aprendeu. E a gente começa a achar que a gente tá errada. A gente começa a achar que a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? E aí, muitas pessoas gostam da integrativa, faz sentido para elas, toca o coração delas. Mas a gente escuta falar tanta coisa e realmente, gente, tem muito médico charlatão por aí, né? Tem muito médico que acha que vou pra integrativa para ganhar dinheiro, vou pra integrativa para cobrar mais caro na minha consulta, para trazer para o cliente, para o paciente, um plano terapêutico mirabolante, né, com terapias caríssimas. Não é isso, né? Se esse médico tá pensando assim, foi para integrativa por esse motivo, infelizmente, né, como em todas as áreas, eu já fui fazer minha unha, manicure horrível, tirou um monte de bife, eu fui todo dia no oftalmo, enfim, todas as áreas vão ter profissionais ruins, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que muitas vezes a doutora Ana Paula, ela gosta do integrativo, mas ninguém nunca falou isso pra ela, ninguém nunca apresentou isso pra ela, né? É até meio que errado, né, falar sobre isso. Nossa, é um tabu. Nossa, mas você vai virar uma médica terapeuta, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tive esse cuidado de colocar tudo isso na minha pós-graduação,
né? Não é uma pós-graduação somente teórica. Blá, 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 você vai aprender lá. Vou trocar. A criança tá com alergia, em vez de eu dar anti-histamínico, predizin, corticoide, eu vou dar vitamina C, L-glutationa reduzida, ascorbato de magnésio, ascorbato de potássio. Só vou mudar a receita. Não. Esse curso, né, eu tive todo o cuidado de trazer uma transformação interna para cada um de vocês. A gente vai ter workshop sobre autoconhecimento e caminho para a prosperidade, para a gente olhar para essas crenças nossas, olhar para crenças sobre sobre medicina como sacerdócio, né? A gente acha muitas vezes que a gente não pode cobrar, que é errado cobrar, que não sei o quê. Enfim, a gente vai olhar para todas essas questões, né? Medicina, a doutora Yasmin, não sei se ela é médica, mas ela tem conta para pagar, assim como eu, então eu preciso cobrar pela minha consulta. Eu preciso cobrar, eu fico 1h30 na consulta, depois mais 1h30 fazendo um plano terapêutico, dou assistência no WhatsApp, acompanho esse paciente por 3 meses. É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, tá tudo certo cobrar. E até por uma troca bacana, né? Eu como paciente. Eu quero pagar pelo que eu tô recebendo. Se eu tô recebendo uma coisa muito bacana que tá mudando a minha vida, eu pago feliz, né? Então a gente vai ter todo esse olhar na nossa pós-graduação, tá? Esse olhar para dentro e assim, eu sempre falo que prosperidade é uma consequência, né, do seu trabalho alinhado com o seu propósito. Prosperidade, ganhar dinheiro é só uma consequência, é uma coisa que vai acontecer, né? E eu falei na outra live, que muita gente fica meio assim, né? Porque a gente tem muitas crenças relacionadas ao dinheiro, né? E a gente vai falar um pouco, né? A gente vai ter aula sobre finanças na pós, a gente vai ter aula sobre gestão de consultório também, sobre rede social, vamos ter aula de tudo isso. Mas muitas vezes a gente acha que é um investimento grande, né? E assim, é para ser um investimento grande, gente. São 14 meses de aula, muito conteúdo, mais de 52 professores, né? Tudo ao vivo não, mas assim, 95% do conteúdo ao vivo. Ó, Lisliane, eu falei de você na live, amiga. Falei que você fez uma festa de ventilador pro seu filho, que eu achei o máximo. Parabéns, amiga. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. E aí tem gente que assusta, né, com o valor, né, da pós-graduação num total, mas é muito conteúdo e vai valer a pena. E assim, a conta que eu fiz outro dia, rapidinho aqui, tava pensando nisso, né, porque as alunas da turma 1 e da turma 2, gente, estão bombando no consultório, consulta online, elas estão super bem, várias saíram do plano de saúde, foram pro particular. E a conta que eu fiz foi, se você pegar o valor, né, do investimento da pós-graduação e dividir e atender 4 pacientes num valor ok de consulta por mês, 4 pacientes por mês, tá? Você já pagou o investimento da pós. E aí eu tô falando de investimento financeiro, mas o que você ganhou com essa pós de conhecimento, de mudança interna, de network, de estar ali cara a cara com um professor maravilhoso, isso aí ninguém vai te tirar. Isso daí é impagável. Tá? Essa transformação interna, olhar para suas crenças, dar um passo à frente. Gente, vocês acham que eu já falei isso aqui pra eles, vocês acham que eu estar aqui fazendo live todo dia, trazendo esse tanto de conteúdo na live, foi de uma hora para outra? Não, muita coisa trabalhada internamente, tá? E além disso, a gente vai ter todas as aulas, né, que de certa maneira traz esse olhar integrativo para si mesmo, né? Aula de constelação familiar, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa. Vai ter uma aula maravilhosa com a doutora Dailton Meira sobre corpo-mente, né? E as leis biológicas pela medicina, pela nova medicina germânica. Então, assim, tá maravilhoso, tá demais, tá? Que mais que eu tinha para falar aqui para vocês sobre tudo isso? Bom, que cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um propósito, tá? Tem mães, tem pais, tem famílias precisando do que a Daniele vai trazer, do que a Daniele tem como dom. E um dos objetivos desse curso, dessa pós-graduação, realmente é despertar isso tudo dentro de você, tá? Quando você estiver lá, num grupo bacana, né? Com muita troca, vendo que tem 60 professores, especialistas, médicos, né?
prósperos, te ensinando uma coisa, né? Que foi algo que talvez você sempre buscou e nem sabia. Gente, não tem pra ninguém, tá? E aí, o que eu queria falar é o seguinte. Nós já acabamos com 60% das vagas em menos de 24 horas. Não, menos de 24 horas não. Mas assim, ó, 30 horas que a gente abriu o carrinho, que a gente começou as inscrições, tá? Então, se você tá pensando, não pensa muito, garante a sua matrícula, entra lá, a gente já vai fazer um grupo. E aí depois, né, depois você não vai sair, porque eu sei disso, todo mundo vai ficar lá. Mas depois não vai ficar sem a sua vaga, gente. Eu tô preocupada, porque tem um monte de gente falando comigo, eu quero fazer, vou deixar pra depois, peraí. Não vai ter depois, tá? Provavelmente teremos sim outra turma, mas não agora. Vai demorar um pouquinho, ou final do ano, ou ano que vem, né? Ou começo do ano que vem, ou mais pro meio do ano que vem. Então não perca tempo, vem mudar sua vida, vem mudar a vida de muitas famílias, de muitas crianças. Como eu falei, a importância do pediatra na sociedade, ela é tremenda, enorme, né? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar alguma coisa aqui pra mim. Já me manda aí algumas perguntinhas. Vocês podem também entrar aqui no link da bio, tá? Para poder entrar no meu site. Meu site está liberadíssimo para vocês olharem, verem minhas fotos lindas, as fotinhas dos pediatras integrativos. Inclusive, se você é mãe e tá aqui na live, quer um pediatra integrativo pro seu filho, pode ir lá no meu site que tem lá, né, pediatras integrativos no Brasil. Você escolhe o estado que você mora e consegue ver, tá? Alba, sobre valores, a gente tem tantas formas de pagamento diferentes e todas com descontos tão maravilhosos que eu prefiro que você fale isso com a Jane, tá? Que é assistente da parte financeira e dúvidas em relação ao curso. Lá no link da bio também, né, você pode contactar a ela. Eu vou até colocar aqui o link do WhatsApp da Jane, caso vocês tenham dúvidas sobre o curso. Pode me mandar direct também que eu respondo, tá bom? Agora eu tô indo lá pro grupo dos interessados na pós, que a gente tem mais de 400 e poucas pessoas. Vou abrir o grupo pra gente conversar, pra gente bater um papo, tá bom? Quero agradecer muito a todos vocês. Obrigada, Fê, que estiveram aqui hoje comigo. Obrigada. Quem perdeu, manda depois a live, tá? Assiste depois a live. E se você assistiu e acha que alguém pode se beneficiar com essa live, manda lá pra ela também depois, viu? Um beijo, pessoal. Espero vocês na pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional, viu? Até!